ela se resume, se pudermos falar que ela se resume a uma coisa: a emoção. É impossível falar de Fórmula 1 sem falar de emoção. Por quê? Para mostrar para vocês, quando a gente olha uma corrida de Fórmula 1, você vê 2 pilotos de uma mesma equipe competindo entre 10 equipes, e aí a gente não tem noção do que está por trás disso. Só que para cada equipe, uma média de 300 a 600 pessoas trabalhando para colocar 2 carros na pista. E é algo impressionante se eu contar para vocês que para você fazer parte de uma equipe, você tem que passar por um processo seletivo que hoje é em torno de 18 mil por vaga. Tá? Tecnicamente, os melhores do mundo lá estão. Só que com o tempo, a Fórmula 1 começou a evoluir tanto que saiu disso, quando começou, onde os carros eram o volante de bambu, segurança não existia, quem pilotavam esses carros normalmente eram pessoas super abastadas, que tinham isso como esporte, que tinham isso como bancavam os carros. Como eles diziam, os carros eram na época montados em oficinas super precárias. Quem tinha a condição de ter os melhores motores é que normalmente vencia as corridas. E o que começou a acontecer, né? As grandes habilidades apareciam. Não era só ter o melhor motor, tinha muito mais habilidade ali por trás, muito mais competências envolvidas por trás do que simplesmente um só motor. E aí eu faço um parênteses aqui para contar realmente como é que eu vim parar dentro dessa história. Aqui são os grandes nomes, né, de Alain Prost, Ayrton Senna, Michael Schumacher, o Nick Lauda, Jack Stewart e o Jim Clark. Um belo dia eu em Interlagos, trabalhando, eu passei por esse que está embaixo, na foto de baixo aqui, Nick Lauda, ele aqui na foto está bem jovem. Eu passei por ele, eu estava segurando uma caixa, ele olhou para mim e falou: "Ei rapaz", eu olhei, ele falou: "Você é muito inteligente para estar fazendo o que você está fazendo agora". Tomei um susto. Primeiro que eles não falam, dentro, mesmo você fazendo parte do circuito, eles só falam entre eles. E aí eu não entendi nada. Eu falei: por que ele está me falando? Porque eu sou muito mais inteligente, a questão de estar carregando uma caixa. E aí eu perguntei: por que você está me falando isso? Ele falou: você está no ambiente mais tecnológico do mundo. E é inadmissível que alguém aqui carregue uma caixa no braço. Naquela hora, minha ficha caiu. Eu estava andando 1 quilômetro, eu atravessei todo o paddock, que era de paddock, carregando uma caixa no braço. E aí caiu a ficha. No final do dia, eu me aproximei dele e falei: posso agradecer? Ele falou: não, agradece a Deus. Ali eu tomei a segunda do dia para estar ouvindo. E aí, quando antes ele ir para a van, ele me chamou e falou: conte a sua experiência para todo mundo. Aí eu falei: tomei a minha terceira. Né? Meu pai começou a falar anos atrás, eu ouvi 2 vezes, 3 vezes no mesmo dia essa história. E aí foi muito interessante, porque quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a criar uma linha do tempo racional a respeito disso. O que eu percebi? A Fórmula 1 começou com os carros, como eu mostrei lá atrás, não tinha segurança, não tinha nada, era basicamente um motor como esse. Né? A versão anterior era até bem maior do que esse. 40% do peso do carro era o motor. Até então, até 1980, o piloto, para pilotar um carro de Fórmula 1, pouco era exigido do piloto, além da habilidade da direção. Como uma ressalva, ele tinha que ser um bom mecânico, mas um mecânico do ponto de vista de ajuste do carro. Melhora, aumenta mais a suspensão desse lado, baixa mais desse outro lado aqui, e dá mais potência para o motor, aperta mais o freio. Era isso que o piloto fazia. Só que o que aconteceu? A partir de então, a gente passou por uma outra revolução, que foi a revolução onde a Fórmula 1 começou a se reciclar. Aqueles nomes que eu mostrei para vocês, com exceção do Schumacher, saíram e começaram a chegar os novos ídolos da Fórmula 1. E o que começou a acontecer, e que também foi uma outra percepção que eu tive? O piloto de Fórmula 1, ele não se torna piloto de Fórmula 1 quando ele chega na Fórmula 1.
ele se torna piloto de Fórmula 1 quando ele entra no kart no primeiro dia. Acreditem no que eu estou falando. E é isso eu ouvi de grandes nomes da Fórmula 1, quando eles mencionam isso, inclusive o Michael Schumacher, que eu tive a oportunidade de falar com ele, todos falam a mesma coisa de forma diferente. Que é, quando eu sentei no carro de Fórmula 1, eu vesti o carro. Eu passei a fazer parte daquilo. E aí, de novo, o que eu estou falando aqui, a emoção está presente nesse negócio. Todos falam a respeito da emoção. E aí, o que eu percebi? Que a grande alegria do que eles fazem, aqueles que não conseguem ir à frente, é porque esqueceram da alegria de quando começaram. A Fórmula 1 é um círculo que é tão perfeccionista, é tão alta performance, que o piloto fica 2 horas lá dentro do carro, ele sai 5 minutos depois, ele tem que dar entrevista. Ele sai da entrevista, ele tem, o que a TV não conta aqui no Brasil, ele tem 1h30 de briefing para falar da corrida depois que ele saiu de 2 horas. A gente acha que ele saiu e ele vai para beber, né? Ou seja, ele só vai conseguir descansar no mínimo 5 horas depois que terminou a corrida. E muitos deles entram no avião e vão para o próximo, ou para casa, etc. Uma coisa que é muito clara dentro do ambiente da Fórmula 1 é, com 18 anos, eles deixam de ser criança e viram homens. E quando eu falo viram homens, você já imaginou o que é você entrar no carro, pilotar esse carro a 370 km por hora e tomar uma decisão? Eu aperto o botão e respondo para a equipe que está tudo ok? Você tem que apertar o botão e falar, e mudar a transmissão para fazer a curva. A gente, no nosso carro, a gente só entra, acelerador, freio e vira volante, né? Eles têm que apertar pelo menos 10 botões aí diferentes. E aí é onde eu chamo essas novas habilidades. Nós muito falamos da época do Senna, do Prost, de Clark, enfim, desses outros. Olha como era, e aqui eu não estou colocando o volante da primeira geração, que era bambu, né? Eu vou mostrar para vocês. E esse aqui é o volante do Hamilton, o último aqui, de 2017. O de 2019 tem 4 botões a mais. É quase um joystick. Para quem joga videogame, tá tudo bem, né? Só que agora se imagina só, você na reta, aperta o botãozinho verde aqui, em cima, baixar o carro para que ele ganhe mais velocidade. Quando você chegou próximo da curva, e aí tem as marcações laterais da pista, que você tem que apertar para você mudar a pressão do freio para você poder fazer a curva. Quando a gente vê aquelas freadas bruscas, eles erraram. E aí eu pergunto para vocês, quando a sua empresa, quando você começou a sua empresa, e você começou a sua empresa, ainda você faz do mesmo jeito que você começou? Quando você começou o seu negócio, ou quando você começou o que você faz sempre do mesmo jeito, ou você mudou? Para vocês terem noção, a cada ano a Fórmula 1 muda de uma forma brutal, só que nós que estamos assistindo não vemos, a não ser quando o carro muda. E aí, quando eu contei para vocês a respeito que o piloto de Fórmula 1 não se transforma em piloto de Fórmula 1 quando ele senta no carro de Fórmula 1, eu não posso deixar de contar a história desse cara, que hoje é considerado o maior do mundo, né? Com 12 anos de idade, ele, filho, até então quase era impossível, filho de um mecânico, ganhou todas as corridas de kart dentro da Inglaterra, chega para o Ron Dennis, que era o chefe da equipe da McLaren, e fala: você tem um bom piloto para o seu carro? Olha a ousadia, com 12 anos, de falar para um chefe de equipe, que era uma das maiores da época. Ele falou assim: tem? Não tem, porque o melhor do mundo sou eu. E aí, ele, Ron Dennis, colocou esse menino debaixo do braço, e por causa do Ron Dennis, esse é o Lewis Hamilton, se transformou aí no maior do mundo. O que a gente percebe dentro da Fórmula 1 é que aquele que tem foco, mas não o foco de, eu sei, eu só fecho numa coisa.
É aquele que acredita além dos outros. O que é acreditar além dos outros? Todo mundo está falando para você que você não vai conseguir. Todo mundo. Mas você vai ouvir todo mundo? Você sabe aonde você quer chegar? E aí, o que eu estou dizendo é, você imagina esse cara, quando ele entrou no primeiro ano da Fórmula 1, do lado que era o cara mais vencedor, que era o Alonso, era o companheiro de equipe dele, e ele tinha que lutar primeiro internamente para ganhar o espaço dele na equipe, para aí sim ter o direito de vencer uma corrida para ele. Como é que é isso? Como é que é isso para a gente no dia a dia? Eu não acredito em mim, as pessoas falam que eu não consigo, e eu tomo isso como verdade, e está tudo bem, e eu paro, não vou mais para frente. Você tem um sonho de verdade? Você está lutando pelo seu sonho? É uma boa reflexão essa, né? E aí vem essa revolução. Eu mostrei para vocês o motor lá atrás. Esse é o atual motor de Fórmula 1 do carro desse ano. 40% do carro é eletrônico, ou vem de uma tecnologia que já não é mais só a combustão. E a grande questão agora é como é que eu dou conta de toda essa transformação. Por quê? Como toda essa transformação chegou, como eu disse, as novas habilidades passaram a serem solicitadas dos pilotos. Por quê? Eu não tenho mais só o mecânico que aperta parafuso. Agora eu tenho um engenheiro eletrônico, eu tenho um engenheiro de aerodinâmica, eu tenho lá dentro agora algumas equipes, um engenheiro do coração. Acreditam nisso? Tem uma pessoa pensando na emoção do coração. É até controverso dentro de um ambiente que é extremamente técnico e racional você pensar numa coisa dessa. Por quê? Porque já é sabido que não adianta ter só o melhor carro. Quem vence a corrida é o piloto. Claro, com todo o aparato que ele tem atrás, não desmerecendo esse aparato. E a minha pergunta para vocês é: eu posso ter as melhores condições para vencer a competição aí fora, no mercado, mas eu me conheço, eu estou preparado para isso? E esse ponto é tão maluco que eu trago aqui um exemplo para vocês. A equipe mais vencedora de todos os tempos da Fórmula 1 é a Williams. Ela tem 14 campeonatos em sequência, a maior de toda a história. Atual, 2019, é a pior do grid. Está tomando, por volta, quase 2,5 segundos da melhor equipe. Como pode aquela que foi a melhor, era imbatível, Senna pilotou, Massa foi a última equipe dele, agora ser a pior? Como pode? Aonde eles erraram a mão na hora em que a equipe perdeu o eixo? Sabe aonde? Quando aquele que comanda deixou a equipe, que era o Sr. Frank Williams, e assumiu sua filha, que nada entende de Fórmula 1. Ela simplesmente está herdando o trono. As pessoas que trabalham na Williams, mesmo a empresa não tendo mais dinheiro, mesmo a empresa não sendo a mais competitiva, elas batem no peito o orgulho de serem da Williams. Olha o que a gente está falando aqui. E aí, o que eu prometi para vocês, olha como era o carro lá atrás e olha como é hoje. A Williams era conhecida como uma das equipes de garagem, ou seja, ela não fazia motor, ela comprava o motor. Teve vários fabricantes, mas começou e parou no tempo do volante, como alguns dizem, no volante de bambu. Só que hoje a tecnologia está tanto que, por mais que ela evolua, ela não consegue chegar num carro muito mais tecnológico. Ela não consegue evoluir mais do que os outros. Não que ela não evolua, ela evolui, mas não a ponto de superar as equipes que também estão evoluindo. E aí eu pergunto para vocês, eles são competitivos? Algumas vezes a gente vê que sai briga.
Mas a coisa mais linda que você tira desse esporte, uma das mais lindas, é você prestar atenção o quanto esses caras que tiveram uma rivalidade absurda dentro da pista, a ponto de os dois baterem no carro e os dois saírem da corrida, se respeitavam. Um trocava informação com o outro no box, para que o carro dos dois fosse um perfeito, para que provasse um para o outro quem era melhor. O que está acontecendo agora com a Fórmula 1? Isso está se perdendo. A partir do momento que esse cara entrou, e não ele é o culpado, mas sim quem geria as equipes, e aí a gente começa a falar de gestão aqui, isso mudou. A personalidade dele tão forte, que eu sou melhor, não posso ter ninguém que era melhor, aí chegou o Hamilton e acabou um pouco com o reinado dele, fez com que uma equipe inteira se desmantelasse. McLaren, ele foi para a Ferrari, ganhou algumas coisas, aí apareceu a Mercedes, acabou com o reinado dele, aí ele foi para a McLaren de volta, acabou com a McLaren, ele saiu, a McLaren voltou a subir. Quantas vezes nós não somos tóxicos dentro da nossa empresa? Ou no nosso dia a dia, na nossa casa? Ou convivendo com pessoas que são extremamente brilhantes, mas são tóxicas? O cara é brilhante no que ele faz. Brilhante. Todos os analistas, todos os comentaristas falam que esse cara é acima da média, até mais que o Hamilton. Mas o comportamental dele é duro. Eu tive a oportunidade de estar com ele numa corrida em Mônaco. Impossível. 2 horas antes eu estava no box. E aí um fã pediu para passar pelo box. Ele jogou tudo que tinha perto dele, inclusive no fã, porque estava atrapalhando a concentração dele. Eu não quero aqui jogar, e não estou julgando a pessoa, mas eu estou falando do comportamento. Quem sou eu para julgar alguém? E quantas vezes nós nos deparamos com isso? E aí vem as inovações. Como é que as equipes conseguem se inovar? Como é que uma equipe que no caso essa que eu vou falar agora, que é uma equipe que não tem tradição nenhuma, que não tem nada a ver com esse esporte, entra na Fórmula 1 e em 3 anos ela começa a se aproximar das equipes de ponta. Qual é o milagre? O que esses caras começaram a fazer? Olha a sacada que essa equipe teve. Essa é uma equipe americana, a equipe Haas. Eles vieram do automobilismo americano. E eles tiveram a seguinte sacada. Bom, se a Mercedes, a Ferrari, a Renault fabricam carros, fabricam tecnologia de ponta, então eu posso comprar essa tecnologia deles? Eles foram lá, qual é o melhor motor que a Ferrari? Compraram a concessão do motor. Quem faz a melhor aerodinâmica? A empresa tal. Vão lá comprando. Eles não fabricam nada. Atualmente, tem o 5º lugar no grid. Sabe qual é o orçamento deles anual? 110 milhões de libras. Sabe qual é o da Mercedes que venceu o campeonato? 680 milhões de libras. Quem é o mais eficiente? O que eu estou colocando para vocês, as startups estão aí para mostrar que é possível engolir as gigantes. E o que a gente está vendo aqui, eu não posso afirmar, porque eu não sei fazer previsão, não sou, entrar na área das previsões, mas nós possivelmente estamos vendo uma equipe que já está acima da média. E aqui não estou falando de piloto, estou falando do conjunto da equipe. Mas a equipe, como eu disse, é a equipe, não é uma pessoa. Mas olha que interessante, né? Quando eu pego aqui em cima, e eu fiz questão de deixar essa foto, porque aquele cara lá em cima, Maurício Arrivabene, cheguei a trabalhar com ele na Ferrari, italiano, não estou falando mal de ninguém, não é a nacionalidade, pelo amor de Deus, mas seco. Qualquer problema que tem, o problema é de quem cometeu e não da equipe. Não pensa 2 vezes em falar um palavrão para você. Julga, extremamente
julgador. E essa foto foi tirada no momento em que o Vettel bateu o carro no ano passado na Alemanha. O que ele fala para o Vettel aí, a TV captou e traduziu: você não serve nem para vencer uma corrida. O cara acabou de sair do carro, acabou de bater o carro. Isso que ele fala aí para o Vettel. O Vettel, a partir daí, não ganhou. O chefe de equipe falando no espetáculo. Aqui embaixo, Dr. Marco conversando com o Pierre Gasly e falando o seguinte para ele: se você não bate a meta, eu troco você, como qualquer um aqui nessa empresa. 2 semanas depois, ele tira o Gasly da RBR. O Gasly vai para a equipe B da Red Bull e começa a performar melhor. Alguma coisa está errada, né? Lá em cima, o cara que assumiu, o atual chefe de equipe da Ferrari. Um cara que era chefe de motores, a especialidade dele era essa, extremamente técnico. E a história dele é: a gente precisa ganhar. E como é que nós vamos ganhar? Fazendo a nossa estrela ganhar. Quem é a nossa estrela? Ah, não sei. Esse é o posicionamento dele. E aí a Ferrari não consegue ganhar. Aqui embaixo, Toto Wolff, que é o que está de cinza, junto com Niki Lauda, que é considerada a revolução hoje dentro da Fórmula 1. Porque esse é o cara responsável, que todo mundo aponta que ele é o responsável por fazer o Hamilton ganhar. Por quê? Como é que é a vida de um piloto? Alguém tem noção aqui como é que é? O cara, por temporada, ele não pode subir 1 grama de peso. Com exceção desse ano, que é onde mudou o regulamento, e olha que coisa interessante, ele tinha que ter sempre o mesmo peso. Então, tinha pilotos que chegavam próximo da corrida e eles chegavam a ingerir, num prazo de 72 horas para a corrida, no máximo 1.000 calorias. Aí você imagina, você fraco, entrar num carro, para quem não sabe, chega a fazer 50 graus dentro do carro, com um motor gigante nas suas costas, que é quase um canhão de calor, correr por 2 horas, em alta performance, ainda sair do carro com todos os compromissos. O Hamilton, além de fazer tudo isso, ainda tem empresa de moda, envolvimento com música, com dança, outros negócios. Ele chegou para o Hamilton e falou: para mim não importa o que você faz fora, importa o resultado que você tem aqui dentro. Mudou a história, né? Os outros são preocupados em o que o cara vai fazer. Ele está preocupado com o que o Hamilton vai gerar. Não só o Hamilton, também o companheiro dele de equipe. Gostaria de ter muito mais tempo para a gente poder explorar tudo que eu tenho para falar aqui. Então, e aí, para você ver como a gestão faz toda a diferença. Você tem os perfis, se a gente fosse falar dos perfis emocionais, 2 pilotos que são alfa, 2 pessoas com a personalidade para vencer, e aí você vira e fala: eu só vou escolher um, eu vou priorizar um. Claro que alguém vai ficar infeliz. Aqui a gente tem um exemplo, né? 2 gênios, e aí eu estou apontando que eu gosto de um, não gosto do outro, mas um falou: não quero mais esse jogo, e foi embora. O que acontece normalmente dentro desse ambiente é o quanto você acaba lidando ou mexendo com o emocional das pessoas, ou de todos que estão envolvidos ali, em prol de uma vitória. Mas essa vitória ali, você não significa que você vencer a corrida, você está fazendo com que a sua equipe vença. E esse é um dos pontos que chama muita atenção dentro desse ambiente. Passa para mim. O exemplo está aqui. Quando você pega um cara que foi 4 vezes campeão do mundo, que estava embaixo, como eu mencionei, depois lá tomou uma do Maurício Arrivabene, ele vê um jovem piloto entrar na equipe, vencer corrida, e a moral dele vai mais para baixo ainda. E a equipe faz o quê? Não se posiciona, não defende ele. Como é que a gente defende o nosso time? Nós estamos falando aqui
de pessoas. E aí esse cara, que é impressionante, não tenho que falar, que é na diversidade, né? Que alguns desistem, enquanto outros se superam. E o que eu chamo a atenção aqui de vocês é, mesmo com tanta pressão, mesmo com o cara que eu vou mostrar aqui na foto perdendo, olha como é que esse cara, lembra que eu falei da alegria? Lembra que eu falei da alegria para você não esquecer? Olha como que esse cara chega para a corrida. Põe na Maíra, pode voltar, por favor. Esse é o Vettel, chegando para a corrida. Vamos ver. A minha pergunta para vocês é: como é que vocês têm encarado o trabalho de vocês? Um peso? Uma obrigação? Ou você tem aproveitado as oportunidades de cada dia para transformar o seu trabalho? Se tudo é peso, tudo é difícil, talvez você está correndo como o cara de uniforme vermelho. Mas se você consegue observar que aquilo é o que te dá prazer, é o que faz a diferença, talvez você esteja no patinete. A grande questão e o grande ponto que nós observamos dentro desse cenário é: como é que pode você contratar e passar por um processo seletivo, como eu mencionei lá atrás, de 18 mil pessoas e colocar o cara para limpar um carro? Vocês já pararam para pensar nisso? Você vê 12 pessoas em volta de um carro, entra um, tem mais 600 atrás. Que é isso? A grande coisa que eu sempre percebo, e eu falo, eu converso lá com todo mundo, é que todo mundo sabe a importância. Na última corrida que teve agora, um dos pilotos, daquele famoso que fica com o paninho lá, limpando as marcas do carro, faltando 5 minutos para que o Max Verstappen da RBR entrasse e começasse a corrida, ao passar o pano ele detectou que a traseira do carro estava com uma rachadura. Se ele iniciasse a corrida com a rachadura, o carro dele, talvez ele acertaria o muro, porque mexe com toda a estabilidade do carro. Rapidamente, por conta desse mecânico, ele salvou a corrida dos 600. E aí não é só do piloto, é dos 600. Galvão Bueno fala que a Fórmula 1 é um esporte individual mais coletivo que existe. E é verdade. Se você parar para pensar que se o mecânico, naquele dia, ele está de mau humor, ele não apertar o parafuso direito, o cara perdeu a corrida. Aliás, 600 perderam a corrida. O que é mais lindo você parar e observar é que dá limpeza ao piloto. Se ninguém observar e cumprir com excelência o seu papel, como se diz lá, você não leva o carro para casa. Levar o carro para casa significa colocar o carro no lugar mais alto do pódio. E a coisa mais linda que eu ouvi, e até pegando o gancho que começou aqui na palestra anterior, é que as mulheres estão dando espaço de uma maneira impressionante dentro da Fórmula 1. Não pilotando o carro ainda, mas grande parte dos engenheiros de estratégia hoje que estão assumindo postos de responsabilidade são mulheres. Mas nós temos Bia Figueiredo, né? Olha lá, temos Bia Figueiredo, é verdade? Mulher que ganhou mais que é verdade. E isso, aonde eu quero chamar a atenção, é o poder de empreender, o poder de eu acreditar naquilo que eu estou fazendo. Então, se eu não acreditar, eu não consigo ir à frente. Pode passar para você. E aqui eu quero mostrar para vocês, eu não tenho muito tempo mais, mas eu quero mostrar para você quando você consegue fazer o seu time ir além. Fazer um pit stop já é algo muito impossível. Uma equipe para poder fazer um pit stop, naqueles tempos que a gente acha que é loucura, né, de 2 segundos, 2 segundos e meio, já teve uma agora que bateu 1 segundo e 9. Uma equipe agora resolveu inovar. Olha o que os caras fizeram. Verstappen ikinci pitleri başlattı.
Desculpa pelo alemão, tá? Hamilton ve Bottas. Arka arkaya pitler geliyor Mercedes'ten. Red Bull ortalığı karıştırdı Verstappen'in pitiyle. Hamilton ve Bottas'ı arka arkaya pite çağırıyor. Mercedes. Zor bir görev bekliyor teknikerleri. Önce Hamilton geldi. Gerçekten de belirleyebilecek saniyeler. Sonrası pit stop. Hemen ardından Dá pra acreditar Valtteri nisso? Bottas. Makine üzerinde kusursuz bir iş Mercedes'ten. Hamilton ve Bottas Agora, o mais impressionante é ainda conseguir não perder a posição. Hamilton liderliğini kaybetmiş oldu. Şimdi Leclerc ikinci. Bottas da Ferrari. E aí eu falo para vocês, o que é realmente eu superar? Quando eu falo de superação, quando eu falo de inovação, quando a gente fala de melhorar, não é só a empresa. É como é que eu faço melhor aquilo que eu já faço? Como é que eu vou além daquilo que eu já faço? A pergunta toda que fica com relação a esse vídeo que nós vimos agora, e só para contar os bastidores aqui para vocês, faz 6 meses que todas as equipes estão tentando fazer esse pit stop com 2 carros. Ninguém consegue. Não é simplesmente ir lá e parar o carro, o próximo sair. Qual é o time? Que existe cálculos e mais cálculos que são feitos do tempo do carro na pista para poder fazer o pit stop, dar certo e o próximo entrar, porque ele não pode ficar parado na linha dos boxes. Se ele parar, ele toma uma penalização. A equipe toda toma, inclusive o piloto. Como é que dá